Alô, meu amigo, minha amiga, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Um prazer muito grande estar aqui novamente com você para podermos estar conversando a respeito de um assunto muito importante que, dentro da minha visão de vida, é o assunto mais importante que nós temos que estar tratando, e é o dia que nós vamos comparecer diante do juiz. Só que não é um juiz aqui da terra, né? É um juiz lá do céu. E precisamos nos preparar para se apresentar diante dele com toda a sabedoria, porque temos que estar enquadrados dentro da vontade dele. Por isso Jesus disse lá: meu irmão, minha irmã e minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Por isso, prezado ouvinte, nós que temos esse privilégio de estarmos vivos aqui no planeta Terra, usufruindo de todas as benesses que Deus colocou aqui na Terra para podermos estar desfrutando dessas maravilhas, nós precisamos estar sempre enquadrados dentro das coisas que o Criador estabeleceu. E quando nós assim andamos enquadrados dentro daquilo que ele estabeleceu, nós temos paz no coração, temos alegria para viver, força para enfrentar as lutas, as batalhas. Jesus mesmo, que é o Filho de Deus, aquele que abriu mão lá da sua glória lá no céu e veio habitar entre nós, ele passou por muitas aflições e disse também para os seus seguidores que aqui, né, nós passaríamos muitas aflições. Falando, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus veio e enfrentou todas as lutas, as batalhas que se apresentam aqui na face da terra. Ele venceu, e quem obedece ele, quem aprende com ele, ele vai então instruindo para que nós possamos ter todas as vitórias que são necessárias para nós podermos nos apresentar diante do juiz com toda a segurança. Por isso, então, é que Jesus, ele é o mestre dos mestres, ele venceu até a morte, e aqui é que ele quer nos dar a sabedoria para vencermos a morte também. A morte não é para nos humilhar, nós não fomos criados para ser humilhados pela morte, muito pelo contrário. O prazer de Deus é ver nós vencendo a morte desde já, tendo a nossa vida aqui na face da terra, mas com a morte já derrotada. E é este o ensino que Jesus sempre procura passar para nós, para que nós possamos estar, então, já vivendo a nossa vida aqui dentro do padrão de Deus, que é o melhor padrão possível, porque Deus tem muitas coisas boas para nos apresentar. Por isso Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Nós não viemos aqui para sofrer, para passar necessidades. Nós não viemos aqui com esse propósito. Deus nos colocou aqui para realmente termos uma vida maravilhosa. E essa vida maravilhosa é uma vida onde nós temos força para suportar todas as aflições, todas as lutas, todas as batalhas. Aqui não é céu ainda, aqui é lugar de luta, lugar de batalha. Até Jesus, o Filho de Deus, ele passou por lutas terríveis. Por quê? Porque o sistema que está implantado aqui na face da terra, esse sistema jaz no maligno. É ele que tem o domínio de todo o sistema, mas só que ele já foi derrotado. Jesus já esmagou a cabeça da serpente, ele entrou santo aqui na face da terra e morreu santo. Quando Jesus inclinou a cabeça ali na cruz e disse: está consumado, é consumada a nossa vitória, a vitória de quem crê nele. Então, temos que obedecer a Jesus, porque ele quer realmente que nós também vençamos a morte e partimos daqui para a eternidade com toda a segurança. E você vive em paz com Deus desde já. Por isso, a Bíblia diz lá: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Quero dividir com você aqui o texto da palavra de Deus hoje, que foi um acontecimento com Jesus. Jesus foi apresentado para o povo de Israel pelo profeta João Batista, que era um profeta que era muito respeitado na época, considerado pelo povo de Israel um verdadeiro profeta.
E esse verdadeiro profeta João Batista apresentou Jesus como Messias para o povo de Israel. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista apresentou Jesus como Messias, sendo ele um profeta realmente verdadeiro, um profeta que era muito respeitado pelo povo, inclusive até os sacerdotes lá do templo tinham um grande respeito por ele, mas eles não obedeceram João Batista, mesmo ele tendo apresentado Jesus como o Cordeiro de Deus, eles estavam sempre rejeitando Jesus, porque os sacerdotes imaginavam que o Messias viria de uma família rica ou da classe deles, dentro dos sacerdotes, e o Messias veio através de uma família bem humilde, nasceu lá na casa de um carpinteiro. Aliás, nem na casa do carpinteiro foi que ele nasceu, lá na manjedoura, né, em Belém. Eles estavam viajando. Porém, mas é que Jesus nasceu no seio de uma família humilde. E tendo nascido numa família humilde, então ele passou a ser rejeitado pela classe elite, classe alta, que era dos sacerdotes. E Jesus agora está no final do seu ministério e ele chega lá no templo e começa a ensinar. E diz aqui lá em Mateus capítulo 21, versículo 23, diz assim: tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas e quem te deu esta autoridade? E aqui então, Jesus, que já tinha sido apresentado como Messias, estava lá no templo ensinando, e as autoridades ali do templo, os sacerdotes, vieram questionar com que autoridade que ele chegava ali no templo, ia ensinando o povo. E assim, Jesus faz uma parábola para eles, para que eles pudessem perceber quão rebeldes eles eram. Então Jesus faz uma parábola que está descrito aqui também em Mateus 21, do versículo 28 a 32, que diz o seguinte: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Perguntou Jesus aos sacerdotes. E eles disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós, os outros, no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele, João Batista. E assim, então, prezado amigo, veja que Jesus faz essa parábola aqui para aqueles sacerdotes que estavam ali, duvidando de Jesus, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias. E assim, Jesus apresenta essa parábola para ele, dizendo que, né, um pai tinha 2 filhos, e esses 2 filhos, então, ele convidou para trabalhar. Um primeiro disse que iria e não foi. O segundo disse que não iria e, arrependido, foi ao trabalho. Perguntou para os sacerdotes: qual dos 2 fizeram a vontade do Pai? O segundo, que disse que não iria, mas que se arrependeu depois e foi. E veja que então que eles caíram na cilada de Jesus, porque nessa parábola Jesus está representando o Pai nessa parábola. E os 2 filhos é o grupo dos sacerdotes, o primeiro, e o segundo grupo é o grupo dos publicanos e das meretrizes. Em outras palavras, era o grupo dos ladrões e das prostitutas. E Jesus pergunta para os sacerdotes: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Qual fez a vontade de Deus? O segundo, aqueles que disseram que não iriam e foram. E aqui, então, é que Jesus mostra para eles, então, quão rebeldes eles eram, porque apesar de João Batista terem apresentado ele como Messias, eles não creram, porque declarou Jesus: em verdade vos digo que
os publicanos, quer dizer, os ladrões e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. O que Jesus está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer aqui que o primeiro grupo, o primeiro filho, que eram sacerdotes, eles estavam ali dizendo que amavam a Deus, queriam servir a Deus, mas que, na verdade, por trás, eles estavam ali buscando seus próprios interesses. Que o segundo grupo, que diz que representa o filho que não iria, está ali representando o grupo do segundo filho que se arrependeu, pediu perdão e foi. Então, Jesus está mostrando ali para eles que os publicanos e as meretrizes estão entrando no reino de Deus antes deles, porque eles creram em João Batista. Eles creram que Jesus era o Messias e eles creram e tiveram suas vidas mudadas. Só Jesus tem esse poder de transformar ladrão em um homem trabalhador honesto. Só Jesus pode pegar uma prostituta e fazer dela uma boa mãe de família. E mesmo os sacerdotes vendo essas vidas transformadas, mesmo assim, eles não se arrependeram e não creram em Jesus. Por isso, então, prezado amigo, prezado amiga, aqui Jesus está mostrando a necessidade de arrependimento. Ao ver que está no caminho errado, ao ver que está desobedecendo o Pai, deve se arrepender, pedir perdão e realmente se amoldar dentro do padrão do Pai, que é o próprio Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo disse que as meretrizes e os ladrões estavam entrando na frente daquele grupo de sacerdotes que faziam de conta que eram servos de Deus, mas que na verdade não obedeciam a Deus, não creram em Jesus. E assim Jesus disse, vós, porém, mesmo vendo isto, quer dizer, a transformação dos ladrões e das prostitutas em boas pessoas, em pessoas honestas, vós não arrependestes, afinal, para acreditardes na mensagem de João, que dizia que Jesus era o Messias, o Cristo. Por isso, então, aqui, prezado ouvinte, é que nós temos que aprender aqui que Jesus está nos ensinando, que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, temos que pedir perdão a Deus e crermos em Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo é importante porque ele foi lá na cruz, sofreu a punição dos nossos pecados e todo aquele que crê em Jesus tem os seus pecados apagados diante de Deus e assim nós estamos em condição de chegarmos diante do juiz e sermos aprovados, não por mérito próprio, mas por mérito de Jesus Cristo, que nos amou de tal maneira que deu sua vida por nós ali na cruz do Calvário e morreu por nós, e todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna, conforme ele diz em João 5,24. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E esta é a nossa intenção, prezado ouvinte, de que você realmente seja aprovado no dia mais importante da sua vida, quando você se apresentar diante do juiz e se receber dele o sinal de que você está dentro do reino dele para a honra e glória do seu santo nome. E espero que você se inscreva aqui no nosso canal, você deixe aí o seu like e comente, compartilhe e esteja sempre conosco aqui para podermos estar dialogando a respeito desse assunto tão importante. Você que já conhece a linguagem do Evangelho e que quer nos ajudar aí para podermos estar semeando a palavra de Deus, conto com a sua ajuda e que você seja meu sócio aí em ajuntar tesouros no céu. E sempre lembrando que nós devemos estar trabalhando para que o número de salvos aumente aqui no nosso país. Quanto mais pessoas salvas no país, mais Deus presente para cuidar dos seus filhos. E ele, quando está cuidando dos seus filhos, ele leva o coração do rei para onde ele bem entender, para que possa ajudar os seus filhos, conforme diz lá em Provérbios 21:1. Espero encontrar você no próximo programa. Até lá, um grande abraço.